Graças a Deus. Lucas capítulo 8, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje que Deus abençoe a vida de cada um, mesmo daqueles que estão assistindo hoje online, aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. E nós estamos aqui para abençoar, para falar de Deus, para ouvir Deus falar no nosso coração. Capítulo 8, versículo 40. Eu preguei esses dias, mas preciso que Deus me Lucas 8, 40. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, clamamos a Ti neste momento, Senhor, que a Tua luz, que a Tua paz, o Teu amor esteja sobre a Tua igreja. Que possamos, meu Deus, abrir nosso coração e o Teu Espírito falar com cada um de nós. Precisamos Te ouvir, dependendo de Ti e do Teu Espírito. Encha-nos, Senhor, neste momento. É o que precisamos. Por isso oramos, por isso cremos e acreditamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Lucas 8:40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua, porque tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta. Não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temos, crê somente e será salvo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Tem duas lições aqui, irmãos, que a gente precisa aprender hoje. Duas lições aqui para nós aprender sobre a graça e o poder e a palavra de Deus. Irmãos, quem leu a Bíblia, quem lê a Bíblia sabe muito bem que João ele termina o livro de João e ele vai falando sobre a questão dos milagres de Jesus. E ele fala que se fosse escrito todos os milagres que Jesus tinham feito naquele tempo, que Jesus passou aqui 3 anos, em torno de 3 anos e 6 meses que Jesus ficou aqui nessa terra, a Bíblia relata que João relata que não haveria livro no mundo para descrever tantos milagres que Jesus fez. Se a gente for olhar biblicamente, nós vamos ver que Jesus fez, computado na Bíblia, 35 milagres. E nesses 35 milagres nós destacamos alguns milagres, que são 4 formas que Jesus age por milagres. Quais são as formas, irmão? As formas que Jesus fazia os milagres. A primeira forma que você vai ver que Jesus fazia os milagres era vencer a natureza. Nós vemos o momento que Jesus, antes desse acontecimento, antes de Decápolis, Jesus está numa tempestade. E a Bíblia relata que Jesus vence aquela tempestade através de mandar a tempestade se acalmar.
Sim ou não? Quando Jesus vai na cruz, ele vence mas a gente vê essa morte sendo vencida através do Evangelho também. Ele vence quando ele ressuscita Lázaro. Sim ou não? Quando ele ressuscita essa menina que vai, filha de Jairo, que morre. Sim ou não? Ele também ressuscita o filho da viúva de quem? De Naim. Sim ou não? Então você vê que Jesus, ele vence todas as formas que há. Jesus se torna vencedor. Só ele pode fazer isso. Sim ou não? Só ele pode fazer isso. Só em Jesus que você vai ver 4 situações que Jesus se torna vencedor. Alguém pode dizer mais outra? Porque não tem. A enfermidade, as forças, sim ou não? Da natureza, sim ou não? A força da morte que reinava, sim ou não? Ou você acha que você morre? Sabe que o cristão acha que morre, irmão? Tem cristão dizendo aí que morre? Não, eu vou morrer. Uma hora eu morro. Não morre, não. Você deixa só esse tabernáculo, você só deixa esse corpo. Mas você vai continuar vivendo. Esse é o problema, né, igreja? Vai continuar vivendo, você não sabe aonde. Mas nós sabemos. Porque se você caminha, anda com Cristo, a vitória é nossa e a salvação também. Amém, igreja? Então nós vemos isso. E essa fama de Jesus sobre a liderança dele, sobre todas essas situações, chega ao coração de todo mundo. Chega na vida de todo mundo, como chegou na vida de cada um de nós. Chegou na vida de Jairo. Chegou na vida daquele homem. Em uma situação que ele estava passando. Olha o que a Bíblia relata. Versículo 41. Versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Estava esperando, mas no meio daquele pessoal tinha um homem. Quem era? E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua. Quem era Jairo? Quem era Jairo? A Bíblia diz que era um príncipe da sinagoga. O que é isso? O que era um príncipe da sinagoga? É como se fosse um pastor, um homem da igreja, um homem que estava estabelecido pelo clero daquela época, dos fariseus. Era ele que dava ensinamento, era ele que explicava. E o que grande problema disso? Qual é o grande problema disso? Aquele homem, ele não vê o problema, ele não vê a situação. Por quê? Como ele era um homem de uma sinagoga, esse povo, irmão, era contra Jesus. Ele se opuseram a Jesus, o ministério de Cristo. Ele não aceitava, os fariseus não aceitavam o ministério de Cristo. Então aquele homem, pela situação que ele se encontrava, ele não viu opção a qual ele quis buscar quem? A Jesus Cristo. Eu não estou pregando, estou dando uma explicação. E o que acontece com isso? Nós vamos ver aqui a primeira lição, irmão, para que a gente aprenda uma coisa. Todos nós temos sonho na nossa vida, sim ou não? Só que quando você tem filho, o teu sonho começa a mudar, sim ou não? Porque o teu sonho já não começa a ser mais só seu, passa a ser do seu, sim ou não? Sim ou não? Porque quando meus filhos nasceram, eu sempre pensei nos meus filhos ser grandes. Sempre pensei nos meus filhos ser algo grande. Os pais não pensam nisso. Pensa ou não pensa? Meus filhos nasceram, eu corri com eles para o colégio, para fazer curso, para fazer isso, para fazer aquilo, porque eu queria que eles sejam grandes. Não me visse necessitado, precisando. Por quê? Porque eu tinha sonhos com ele. Tu imagina Jairo, que só tinha
juiz, outro doutor, outro advogado, né? Assim que pensa. A gente só pensa coisa grande, né? Aí a criança não quer estudar. Mas é o nosso sonho. Muitas vezes você não teve as coisas, você não teve condições, mas você procura dar isso para os teus filhos. Tu imagina Jairo? Tu imagina Jairo? Um homem seguindo a religião dele, a direção de Deus, o judaísmo. Ele também tinha um sonho para aquela menina. Só que o que acontece é o seguinte: aqui acontece algo trágico na vida dele. O que era? O que era? A filha dele estava pronta a morrer. Ninguém poderia dizer o que ela tinha. A Bíblia não relata o que ela tinha, qual era a doença, qual era o problema dela. Mas dizia que ela estava enferma de uma tal maneira que estava pronto a morrer. Sim ou não? Começo a pregar agora, irmão. Primeira lição que nós temos que entender. A primeira lição. A primeira lição, irmão, que vai me ensinar e ensina a cada um de nós hoje, que independente das dores que você está sentindo, independente do problema que você está passando, independente do que está acontecendo na sua vida, aprenda uma coisa: o que Jairo vai nos ensinar aqui. Olha bem, ele está passando por um problema sério. E o que ele faz primeiramente diante de Deus? A Bíblia relata: e eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando a seus pés de Jesus, rogava. O que ele fez primeiro, igreja? Se prostrou diante de... O que quer dizer isso, irmão? Eu fui estudar isso sobre o original disso aqui. No grego, isso está dizendo da seguinte maneira: o que ele fez? Quando ele se prostra, ele está dizendo assim: eu sei quem tu és. O prostrar, irmão, é reconhecimento de quem é a outra pessoa para mim. Você quer dizer com isso aqui, irmão, que me ensina cada um de nós? Eu posso estar passando por qualquer problema, eu posso estar passando por qualquer situação, mas eu tenho que reconhecer quem é Deus na minha vida. Eu quero um milagre, eu quero que as coisas aconteçam. Se prostra diante de Deus. Eu perguntei: qual foi a primeira coisa que ele fez? Mas ele não estava passando por um problema seríssimo. Por que ele não pediu primeiro? Por que ele não pediu primeiro? Esse é o problema da igreja, irmão. O problema da igreja é achar que Deus está ali só para fazer. Só está ali para fazer o que nós queremos. Irmão, a Bíblia diz que Deus pode fazer o que nós queremos, até mesmo o que nós pensamos. Que nós não pensamos. Sim ou não? Sim ou não? Mas o que ensina isso aqui, irmão, é mostrar para cada um de nós que a adoração, ela tem que estar em primeiro de qualquer situação. Hoje a igreja está perdendo porque ela não busca em adorar a Cristo. Ela não quer adorar. Irmão, mas eu adoro quando eu canto. Irmão, eu peguei no outro dia. Cantar não é adoração. Adorar é quando eu estou diante de Deus. Eu abro meu coração para Deus. Eu falo com Deus. Eu ando com Deus. Eu pratico Deus. Amém, igreja? Adoração é isso, irmão. Aquele homem me ensina que eu me prostro diante de Deus antes de qualquer problema. Por quê? Quando ele se prostra, ele já sabia da resposta de Jesus? Sabia da resposta quando ele se prostra? Isso somos nós, irmão. A gente não precisa saber da resposta. A gente precisa saber de quem nós estamos adorando. Amém, igreja? A gente tem que saber uma coisa, irmão. Podemos passar por situação difícil, podemos passar por problemas e qualquer situação que muitas vezes nos tira a força. Mas saiba de uma coisa, que eu tenho que me prostrar, eu tenho que adorar.
chama a atenção, irmão. Hoje, a dificuldade da igreja, irmão, é somente o pedido. A igreja hoje, ela tem uma dificuldade muito grande de adorar, de buscar, de estar diante de Deus. Eu digo para você, irmão, que hoje você vê que a maioria dos louvores é cantado e as pessoas choram, as pessoas coisas quando você escuta um louvorzinho, que é para você ganhar. Tá viu? Deus vai te dar, Deus vai te tirar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Irmão, quando nós viemos o culto, nós não viemos para ganhar, nós viemos para entregar. Que é isso, irmão? Cultuar, gente. Culto. Aquele homem, ele vai cultuar a Deus, ele vai adorar a Deus. Cultuar a Deus é quando nós entregamos o nosso melhor. Eu estou na igreja e abro meu coração para Deus. Amém, igreja? Culto é eu que faço para Deus, não é Deus que faz para mim. Quando você ouve uma musiquinha que você vai ganhar, é da pessoa para você, não de Deus, porque nós viemos aqui para cultuar. Eu posso ganhar? Posso. Eu posso ter aqui? Posso. Mas a verdade que nós viemos fazer aqui é cultuar a Deus. Sim ou não? A gente veio aqui para mais uma coisa? A gente veio dar o nosso melhor para Deus, sim ou não? Sim ou não? O que Jesus falou, irmão? Lembra da oração que Jesus fala quando for orarem? Ore assim. Jesus ensinando. Pai nosso que está. Ele está falando de quem? Santificado seja o teu. Está falando de quem? Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Só está te direcionando ao céu, igreja. No final, o que ele vai dizer? Quando você ora, você está adorando a Deus. Jesus ensina, exalta a Deus. Quer ver um louvor que me chama muita atenção, que é cantado pouco? Que Deus exalta, é um culto a Deus. Quando você louva, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. É essa, não é? Mas tem gente que você dá restitui, todo mundo adora, restitui. Eu quero de novo. Todo mundo gosta. Toca mais, por quê? Porque é quando a gente recebe. Irmão, e nós viemos aqui para entregar a Deus o nosso melhor, o nosso coração, a nossa vida diante dele. Amém, igreja? Se a gente não entender isso, igreja, culto. Sabe o que é culto? A palavra culto é você estabelecer algo à divindade. É você. É você que faz. Antes, na igreja primitiva, quando eles cultuavam, eles faziam altares. Nós somos esse altar para Deus, igreja. Amém, igreja? Ah, não, eu estou aqui porque eu quero receber isso, quero receber aquilo. Irmão, você pode até receber, mas nós não viemos aqui. A intenção disso aqui é o quê? É você louvar. Por isso que nós falamos aqui, louva, vamos cantar, vamos pular, vamos chorar. É para Deus, sim ou não? Hã? Ou é para o outro? E hoje as pessoas querem fazer as coisas para o outro. Vou cantar esse louvor aqui porque agrada fulano, agrada Bertano. Não, irmão. Isso aqui agrada, é para agradar a Deus. Ah, o culto não está bom, quem não está bom é você que não está entregando. O culto hoje foi mais ou menos foi você que não abriu seu coração. Hoje a palavra não foi boa. Foi boa porque você não ouviu o que Deus falou no teu coração. Você está olhando o homem, você está olhando a pessoa. Aquele homem, ele não queria saber. Todo mundo falava mal de Jesus, do clero dele, sim ou não? Falava mal. E
prostrou diante de Deus, diante de Jesus. Amém, igreja? Essa é a primeira lição. A segunda, irmão, olha o que acontece. No mesmo versículo, este chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando os seus pés e rogava-lhe que entrasse em sua. A outra lição, irmão, o que ele fez? Ele prostrou e rogou. O que é rogar, irmão? O que é rogar? É falar, é clamar, é gritar, é pedir. Sim ou não? Irmão, o que falta hoje à igreja? O altar da adoração e o altar da oração é o que não acontece, é o que menos acontece hoje na igreja. Poucos adoram a Deus e poucos oram a Deus. Hoje está tão corrido, tão desesperadamente, que poucas pessoas hoje, ela faz essas duas coisas: adorar a Deus e orar com o Senhor. Ora-se muito pouco. Se a igreja soubesse, entendesse como é forte a sua oração. Hoje é uma igreja carnal, uma igreja individual, uma igreja que só ora quando precisa. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me ajuda naquilo. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. É como se Deus fosse nosso empregado. Senhor, faz isso. Tem gente que ama a gente e fala: Senhor, vai tal lugar. Deus, vai lá na casa de fulano, porque fulano está doente. Agora a criatura falando com o Criador aí. Já viu isso? Senhor, vai na casa de Bertano, de Ciclano. Senhor, abre lá a porta lá. Irmão, aquele homem ali, quando ele clama, quando ele roga, ele não sabe a resposta, mas ele está rogando. Hoje, irmão, a grande dificuldade, Jeremias, não é Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, vai dizer: clamas a mim, que te anunciarei coisas grandes e firmes e ocultas. O que está dizendo isso aqui? Clama. O que é clamar, igreja? Clamar. Alguém vai dizer assim: nossa, mas tu grita, tu fala alto, tu ora alto, tu grita, porque a Bíblia diz que eu tenho que clamar. Clamar é você se expressar. Mas tem gente que ora aqui, não, meu irmão. Clamas a mim, que responder-te-ei coisas grandes. Foi falado aqui, a Carol cantou. Ana orou pedindo um filho. O que Deus fez? Josué orou para atravessar, para poder derrubar a muralha de Jericó. Sim ou não? Sim ou não? Mateus capítulo 7, versículo 7, diz da seguinte maneira. Está aqui, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e a porta se abrirá, porque aquele que pede, quem busca, encontra, e o que bate. A Bíblia diz, Jesus conta uma palavra de um juiz iníquo, uma mulher perturbava esse juiz. E esse juiz, ele dizia: eu não temo nenhum a Deus e nem temo aos homens. Sim ou não? Mas porque essa mulher está me perturbando, eu vou fazer. Aí Jesus fala assim: se aquele juiz, aquela mulher que clama de dia e de noite, aquele juiz vai responder, imagine você clamando de dia e de noite a Deus. A Bíblia vai relatar, irmão, que a gente vai dar no estudo terça-feira, que vai relatar sobre um homem que está preso, e o nome dele é Pedro. Sim ou não? Pedro está preso. Tiago tinha sido acabado de ser morto, a espada, e a Bíblia relata que Pedro preso. O que acontece com Pedro? A igreja está em contínua oração. Qual era
está acontecendo? Uma menina vai atender quem bate na porta, era Pedro que estava batendo. E o que acontece? Ela não abre a porta para Pedro e vem correndo. E fala para os demais que estavam dentro da casa. E diz, ó, Pedro está na porta. E sabe o que acontece com aquele povo? Aconteceu comigo uma vez. Eles estavam orando, pedindo para libertar Pedro, mas quando chega a menina e fala, Pedro está na porta, sabe o que eles falam para ela? Você está fora de si. Não é Pedro, não é a alma, é o espírito de Pedro, não é Pedro. Eles oravam, mas não acreditavam. Orava, mas nunca acreditou em nada daquilo que foi feito. Hoje a igreja está acima, ora de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, mas não acredita em nada. Eu fui pego assim, sem mais nem menos, viu? E é difícil ser pego assim. Quando a irmã Isabel estava no hospital, nós clamamos aqui, pedindo para que Deus visitasse a irmã. A gente orando, né, irmão? E Jesus vai lá e visita. Aí chega na segunda-feira, isso no domingo. Olha bem, isso no domingo. Aí chega na segunda-feira, o Raimundo me liga. Irmão, o que a gente faz? A irmã Isabel falou que amanhã já está liberada, porque Deus falou com ela. Tá? Irmão, que é isso? Não tem como. Ela, a irmã Isabel está assim, está assado, está assim, botei um monte de coisa. O irmão falou para mim assim, irmão, a gente não oramos ontem. Irmão, estou contando aqui algo verdadeiro. Sério. E eu não sou pego dessa maneira, porque eu acredito, eu confio. Irmão, antes de eu estar pregando aqui para você, eu acredito nisso aqui. Eu não preciso de ninguém para dizer que eu acredito nisso aqui. Eu acredito na palavra. Eu já vi coisas de Deus fazer coisas grandes. Eu confio, eu acredito. Eu posso até errar, eu posso até fazer, mas diga uma coisa, em nome de Jesus, eu confio demais nisso aqui. Achei nesse dia, eu fiquei mal comigo. Aí o mundo falou, a gente oramos, a gente clamamos, e Deus respondeu. Então tá bom, irmão, então vamos lá. E chega, não foi? A irmã Zé não está terça-feira em casa. Irmão, eu estou dizendo isso, irmão. É um testemunho. A gente tem que aprender, confiar, acreditar naquilo que nós estamos falando. Sabe qual é o problema? Que você olha tão correndo, tão desesperado, tão coisa para ele. Não, aí passa uma hora no telefone, escuta um montão de baboseira, passa o dia inteiro escutando um montão de mas não ora, não confia, não se mantém firme na sua oração, porque você nem sabe que você orou. Aí as coisas demoram, as coisas não acontecem, as coisas não mudam. Por quê? Nós estamos tão impregnados nas coisas mundanas e na direção do mundo que nós deixamos isso. Eu falei para a Lu, quando a irmã falou aqui, eu estou vendo tanta coisa que Deus tem feito na minha vida também. Estou dizendo em questão material mesmo, em questão financeira mesmo, que às vezes eu nem acredito. Eu não consigo nem acreditar. Irmão, eu falei para a Lu, eu passei quase 10 anos direto. Quando o Marrom, dona minha casa, falou assim, com certeza a gente vai ficar mais aqui. Meus filhos não querem vir mais para cá, minha família não quer vir mais para cá. A gente vai ter que arrumar um jeito aí. Quando você se aposentar, a gente faz um negócio para poder vender essa casa para você. Irmão, eu passei quase 10 anos. Eu levantava de manhã cedo. Eu ajoelhava em frente à minha casa e dizia assim, Senhor. Não falei isso para ninguém, eu repeti com alguns esses dias. Eu ajoelhava e disse, isso aqui vai ser tudo meu. Isso aqui vai ser tudo nosso, da minha família, porque o Senhor vai me entregar isso aqui do jeito que eu posso pagar, sem fazer esforço. Sem fazer esforço, sem ficar enforcado. Eu vou pagar tudo isso aqui. Nós vamos pagar. E Deus fez, igreja. Já tem 2 anos que a gente está terminando. Falta 3 anos para terminar. É Deus, igreja. Deus age antes do problema. Confia, acredita que Deus
aqui é Deus, irmão. Deus tem te vir aqui para brincar, não. Eu não levanto de madrugada para brincar, não. Eu não levanto aqui com o coração cheio para poder trazer a palavra para brincadeira, não. Eu não quero dinheiro, não quero nada, mas eu quero Deus na vida de cada um de vós. É isso que eu quero. É isso que eu luto. Me alegro, fico feliz quando eu vejo a vitória de cada um. Porque de mim, eu tenho certeza que Deus faz. Eu não preciso nem pedir. Eu jamais fico pedindo a Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu só peço a Deus assim, Senhor, me dê entendimento, me dê sabedoria, me dê amor, para me amar mais, para me ter mais compromisso, para me ter mais responsabilidade com o teu povo. Eu quero ver a salvação, eu quero ver a cura, eu quero ver a libertação de cada um. Não só os que estão aqui, mas aqueles que vão chegar em nome de Jesus. Irmão, aprenda uma coisa, abre seu coração. A Bíblia vai relatar aqui, vai terminar rapidinho. Para terminar rapidinho, olha aqui isso aqui, ó. Lê junto comigo aí. Para terminar, versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes do mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente, será salva. Irmão, aprenda uma coisa. Tem momentos que você vai ter que estar sozinho. Não tenha medo. Você vê que você muitas das vezes contar para um montão de coisa, fazer um montão de coisa. Você vê, notícias ruins vai chegar. Já viu aquelas pessoas que só trazem notícia ruim? Só reclamam? Muitas vezes está dentro da sua própria casa. Aqui você vai ver aqui uma pessoa que teve o prazer de chegar e trazer uma notícia. Não estou dizendo aqui que estava errado, era verdadeira. Mas muitas das vezes tem pessoas na sua própria casa que só trazem notícia ruim. Já viu aqueles amigos, aquelas pessoas que muitas das vezes que você acha que é bom, que é isso, aquilo outro, só traz notícia ruim para você? Se afaste dessas pessoas, irmão. Não vale a pena. Só tem notícia ruim, só tem coração ruim, só tem mente ruim. Isso aqui é um homem. Por quê? Já não perguntou nada a ninguém. Mas chega um homem e fala assim: ó, tua filha já morreu. Irmão, tu imagina a bagunça do coração de Jairo, a bagunça que jorrou a mente dele. Ele estava esperando que Jesus curasse. Sim ou não? Mas quando morre, para ele já, muitas das vezes, irmão, a tua situação não pode ficar até mesmo difícil. A situação pode até piorar, mas continua confiando, continua acreditando. Por que Jesus responde aqui, ó? Olha o que Jesus responde. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. O que Jesus está falando aqui? Isso aqui é para você aprender hoje. Talvez você nunca escutou isso aqui, mas Deus falou no meu coração. Quando ele diz: crê somente. Ele está dizendo aqui uma coisa bem clara. Muitas das vezes você não vai precisar de plateia. Muitas vezes você não vai precisar de ajuda. Só você sozinho. Quando ele diz assim: não, somente creia. Ele não falou isso, somente creia. Ele falou: creia só. Tem coisas que vai ser só você crendo, só você confiando, só você de joelho, só você sozinho. Porque se você falar para os outros, as pessoas não vão acreditar. Então acredite, creia somente você sozinho. Creia, não precisa de plateia, não precisa de ajuda, creia só você. Quando ele abre a boca vai dizer para Jairo, creia só você. Quando ele chega na casa da menina, ele manda todo mundo sair, porque ele é somente ele. Jairo, é